Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para ministrar mais uma super aula para a galera aí de conhecimentos bancários, e nessa aula aqui nós vamos trabalhar a Sociedade de Arrendamento Mercantil, Leasing. Papo reto com vocês. Antes de começar essa aula, fiz uma revisão completa do conteúdo e digo para vocês, aula super detalhada, aula exaustiva, dificilmente uma questão de prova, tá certo? Em qualquer concurso de conhecimentos bancários que cobre a sociedade de leasing, deve estar fora do conteúdo, ou seja, eficácia aqui muito grande. Isso que é importante, você estudar no material onde você pode confiar e que as questões de prova estejam nesse material, porque não adianta nada você estudar horas e horas e horas e aquilo tudo que você estudou não está, não é cobrado em sala de aula, na sala de aula, não é cobrado na hora da prova. Então, o professor tem essa preocupação muito grande e está construindo aí, constituindo materiais aí com bastante eficácia. Legal? Vamos lá, então, chamei a atenção para vocês. Gente, papo sério. Estudar, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, assistir essa aula com bastante atenção, cara, ninguém segura você. Isso aqui vai ser uma questão ponto certo na prova, né? Eu sempre digo isso, eu sempre estou recebendo e-mail que o aluno, né? Eu falo assim, você vai receber, você vai abrir a prova lá, você vai ver na prova uma questão e o assunto da questão estava na aula e você vai lembrar do professor, cara. Isso para mim é uma gratificação muito grande, legal? Então vamos lá, Sociedade de Arrendamento Mercantil, vulgarmente chamada ou popularmente chamada de leasing, né? Eu já chamo atenção para vocês. Leasing, né? Arrendamento mercantil. Professor, arrendamento mercantil, né? Como é que você vai explicar essa aula, professor? Nós vamos explicar essa aula seguindo o nosso velho roteiro. Primeiro, Banco Central, só que nesse momento nós vamos trabalhar dois lugares do Banco Central. Nós vamos estar trabalhando aqui. Primeiro, o que o Banco Central acha do leasing, né, da Sociedade de Arrendamento Mercantil, e o segundo momento, nós vamos lá na FAQ do Banco Central e vamos detalhar e como se completar com mais assuntos aí de legislação, assuntos específicos e exercícios. Aula exaustiva, legal? Então vamos lá. Então lá no Banco Central. Professor, antes de você entrar no Banco Central, eu gostaria que o senhor fizesse uma explicação do que vem a ser a Sociedade de Arrendamento Mercantil. Aliás, o famoso leasing. Então, leasing, né, é o que é uma operação do mercado financeiro, na qual está toda ela centrada num bem, né, no equipamento, numa máquina, em algo, né, que as empresas precisam. Por exemplo, uma transportadora está precisando de um caminhão, tá? Ela precisa desse bem, esse caminhão, para quê? Para poder fazer as suas operações. Então, o que acontece é essa sociedade de arrendamento mercantil são especializadas, tá certo, em fazer uma operação chamada de leasing, ou seja, em vez da empresa comprar, descapitalizar, imobilizar o seu capital de giro, o seu recurso, faz o quê? Um leasing, que essas empresas de leasing, na qual você vai ter aí parcelas aí pré-determinadas no contrato e no final você vai ter uma opção de uso, né? Professor, tem vantagens e desvantagens? Sim, e a gente vai estar comentando com vocês. Então, primeira informação aqui que o leasing está baseado, está figurado, está alicerçado sobre bens, tá? Equipamentos, máquinas, e a gente vai detalhar quais são esses bens aí para vocês. Legal? Então vamos lá. Primeiro, Banco Central. Sempre cai isso. As sociedades de arrendamento mercantil são constituídas de sociedade anônima. Professor, SA, isso. E devendo constar obrigatoriamente na sua denominação social a expressão arrendamento mercantil. Então está aqui mais uma entidade do mercado financeiro que é composta do quê? Da sua forma de constituição é uma SA. Lá no Banco Central diz isso aqui, operações passivas. Professor, eu quero revisão, professor. Sim, aqui no nosso curso, lá concurso, você fica altamente competitivo. Você sabe por quê, cara? Porque a gente sempre faz o seguinte, a gente está trabalhando num assunto,
Aí surge um assunto passado importante, eu faço reforço pedagógico, ou durante a aula, é algum assunto que a gente vai ver posteriormente. O que acontece? Eu faço uma breve introdução desse assunto, que quando nós formos estudar lá na frente, você já sabe. E nós vamos o quê? Solidificando o conteúdo. Então, é o seguinte, professor, o que vem a ser? Passivas, né? Isso aqui é no ponto de vista de quem? Das instituições financeiras, né? Se tem passivas, nós temos as operações ativas. É muito simples, gente. Ó. Operações passivas significa dizer que são aquelas operações nas quais as instituições financeiras fazem a captação de recursos, né? Professor, se faz a captação de recursos, faz a intermediação, vai ter as ativas, ou seja, as operações aqui de saída, né? Empréstimos, né? Ou seja, operações, né? Aí, ó, as operações financeiras. Está aí para vocês aqui, ó. Professor, isso, sim. As atividades, operações ativas, que vêm caracterizar cada instituição do sistema financeiro nacional. No caso aqui, essas aqui, a principal são as atividades de leasing, né? As oportunidades de leasing. Está aqui. Pronto. Fechou, professor? Fechou. Vamos lá. Operações passivas, ou seja, como que a instituição vai se capitalizar para poder fazer a famosa intermediação financeira. Dessas sociedades, professor, o que está acontecendo aqui, ó? Mas esse computador hoje aqui está difícil, né? Vamos lá. Operações ativas. Deixa eu apagar aqui o quadro quanto isso, né? Vamos lá. Operações passivas. Então, falou de passivas, são os instrumentos das instituições financeiras para fazer o quê? A famosa captação. Sinceridade, eu não sei o que está acontecendo aqui com essa máquina aqui, que está dando esse tilt aqui, mas a gente tem que dar aula, vamos dar aula assim mesmo, né? Vamos lá, olha só. Operações passivas dessas sociedades são a emissão de debêntures, dívida externa, empréstimos e financiamento de instituições financeiras. Professor, eu quero explicações. Vou explicar para vocês. Primeira coisa, pegadinha de prova, aluno competitivo. Poucas instituições financeiras fazem uso de captação via debêntures. Então, aqui, o aluno que tem que ficar atento lá no comando da questão, se a questão está lá, quais instituições que utilizam como forma de captação ou de operações passivas as debêntures, você vai marcar o quê? Sociedade de arrendamento mercantil. Está aí. Pronto, pegadinha de prova, né? Dívida externa, empréstimos e financiamento de instituições financeiras, né? Vamos lá, professor. E as operações ativas? Pegadinha de prova. Por quê? Porque quando a gente fala operações ativas, são aquelas principais operações na qual a instituição financeira efetua. No caso da sociedade de arrendamento mercantil, claro que a principal dela é o arrendamento mercantil. Só que o examinador pode aprofundar. Presta atenção, não é somente arrendamento mercantil. Ou seja, tem outras atividades passivas, ativas. São constituídas por títulos da dívida pública, cessão de direitos creditórios e principalmente por operações de arrendamento mercantil de bens móveis de produção nacional ou estrangeira e de bens imóveis adquiridos pela entidade arrendatora no país, para fins de uso próprio do arrendatário. São supervisionadas pelo Banco Central do Brasil e quem vai definir as principais regras sobre essas entidades é a resolução do Conselho Monetário Nacional 2309 de 1996. Ok? Fechou, né? Professor, só sobre isso pode cair questão de prova? Pode. Principalmente da banca do CESP, que gosta de copiar a cópia lá do Banco Central do site, cara. Eu fico pensando no examinador, se não fosse aí o site do Banco Central, de onde que o examinador está retirando as questões de prova. Vamos lá, vamos ver se você consegue fazer essa questão aqui. Base da CESP 2012, aqui comigo. As sociedades de arrendamento mercantil são constituídas sob a forma de sociedade anônima,
e suas operações passivas incluem emissão de debêntures, dívida externa, empréstimos e financiamentos de instituições financeiras. Professor, brincadeira, professor. Cara, é isso. Quando você estuda diretamente na fonte, você olha uma questão dessa e você dá gargalhada. Essa aqui é uma questão Ctrl+C e Ctrl+V. O examinador utilizou o site do Banco Central para fazer essa questão. Professor, nós estamos em 2014, professor. Essa questão pode se repetir? Claro que pode se repetir. Essa questão está correta. Isso aqui é só para chamar a atenção do aluno que tudo que nós passamos aqui é importante. Legal? Ok. Professor, o que mais? Está aqui, ó, FAQ lá do arrendamento mercantil leasing, né? Aqui tem o que é o leasing, leasing financeiro, leasing financiamento, prazo de contrato de leasing, quitação antes do encerramento do prazo, quem pode contratar, impostos, despesas e base normativa, são as informações aqui do Banco Central. Mas, antes de ler a FAQ do Banco Central, eu quero fazer um exercício prático com vocês. Então acompanhe, vamos fazer a leitura, vem cá comigo, vamos fazer a leitura aqui desse texto aqui, tá? E depois da leitura eu vou fazer algumas perguntas e a gente vai responder essas perguntas em sequência. Então comigo, para você aprender leasing, né? Leasing, arrendamento mercantil, é a operação realizada com características especiais, onde você escolhe o bem de sua preferência, o fornecedor negocia o preço e, ao assinar o contrato, solicita à empresa de leasing que compre este bem para sua utilização. Então está aqui para vocês. Pronto. Aí eu pergunto para vocês, com base nesse texto, quantas pessoas, quantas figuras obrigatoriamente todos os contratos de leasing devem ter? Professor, você fez assim. Então são o quê? 4 pessoas. Então atenção, todo contrato de leasing, obrigatoriamente, há necessidade de ter 4 pessoas. Aí eu pergunto, quem são essas pessoas? Está aqui. Estão todas aqui. São 4 figuras importantes. Quais são as figuras? Vamos ler juntos e vamos marcar? Leasing, arrendamento mercantil, é operação realizada com características especiais. Onde você, aqui ó, você é a primeira pessoa, a primeira figura que compõe esse contrato especial chamado de leasing. Escolhe o bem. Olha aí. Então todo contrato de leasing tem a figura do bem, não é isso? O bem de sua preferência. O fornecedor, o cara que vai vender o bem, é a terceira pessoa do contrato. Negocia o preço e, ao assinar o contrato, solicita à empresa de leasing. Está aqui. Então, atenção, vamos lá, caderninho de ouro. Tá? Caderninho de ouro. Então, um contrato de leasing, para você fixar conteúdo, você tem que anotar. Obrigatoriamente tem que ter você, tá? A pessoa que vai tomar o empréstimo, vai fazer o contrato, assinar o contrato, vai solicitar o contrato de leasing, o bem, certo? O fornecedor e a empresa que vai realizar a operação financeira, que é a empresa do leasing. Bacana, você, o bem, o fornecedor e a empresa de leasing. Pronto, tá aí, cara. Professor, o senhor explica fácil. Sabe por quê? Que não adianta a gente complicar na explicação. Nós temos muitos alunos aqui que nunca ouviram falar desse tal do leasing, né? Então, quais são as principais figuras dessas características especiais? Você, tá certo? O bem, o fornecedor e a empresa de leasing. Professor, mas são esses nomes que caem em concurso? Não cai. Olha aqui. Então tá aqui, ó. Arrendadora. Professor, quem que é arrendadora? Arrendadora vai ser a empresa de leasing. Professor, então lá no comando da prova está escrito arrendadora. Opa, arrendadora, eu já sei que a arrendadora vai ser uma das pessoas que vão compor essa operação especial de leasing. Que é o quê? É a empresa de leasing.
Quem que é a empresa de leasing? É a sociedade de arrendamento mercantil. A empresa de leasing, as arrendadoras são empresas previamente autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, como também os bancos com a carteira de arrendamento mercantil. Professor, bancos com carteira de arrendamento mercantil. Lá em bancos múltiplos, lembra que eu passei para vocês que depois de 1996, os bancos múltiplos também tiveram autorização para atuar também aí com o leasing, com a carteira de arrendamento mercantil. Professor, vamos mais? Sim, vamos mais aqui. Nós temos aqui a segunda pessoa, que é a arrendatária. Professor, quem que vem a ser a famosa arrendatária? É muito simples. A arrendatária é você, é o cara que fez o quê? Que fez a operação. É você que necessita de um bem e faz a escolha livremente. Então nós temos aqui a arrendadora, que é a empresa, e a arrendatária, que é quem? É quem vai, que é o cliente, a pessoa que está solicitando a operação. Nós temos o fornecedor. Esse fornecedor, aquela empresa que fabrica o bem, né? É quem você escolheu para lhe fornecer o bem, pelo preço que vocês ajustaram e que lhe será entregue após a emissão da ordem de compra pela arrendadora. Arrendadora, né? Quem que é a empresa de leasing. E finalmente nós temos quem? Bens a serem arrendados. Bens imóveis, móveis de produção nacional ou estrangeira, tais como veículos, máquinas, computadores, equipamentos e outros. Então é o seguinte, se cair na prova assim, professor, bens móveis e imóveis de produção nacional ou estrangeira, tais como veículos, máquinas, computadores, equipamentos, entre outros. Ou seja, esses bens que estão sujeitos às operações de leasing. Professor, informação importante? Claro que é importante. Está aqui para vocês, né? Então você aqui, você está fazendo a operação de leasing, né? Professor, e aí, professor? Por exemplo, o caminhão lá, 24 meses eu fiz a operação de leasing, né? No final do contrato de leasing, tá? A empresa de leasing de você tem 3 opções comigo. Tendo cumprido todas as obrigações contratuais, ao final do prazo de arrendamento, você terá o direito a 3 opções. Está aí, professor. Essas características aqui, essas situações aqui que vão caracterizar as operações de leasing. Então vamos lá. Primeira coisa, toda operação de leasing está necessariamente, obrigatoriamente, baseada em um bem. Não é isso? Em um bem. Tá? No final, é o seguinte, que você vai utilizar esse bem, no final, você vai fazer assim, você tem direito a 3 opções. Primeira coisa, você pode comprar esse bem definitivamente. Está aí. Você vai comprar esse bem definitivamente. É uma opção, que significa dizer que você vai exercer essa opção. Segunda opção, você pode prorrogar, renovar o contrato. E, finalmente, você pode o seguinte, olha só, devolver o bem à empresa de leasing. Olha que interessante, né? Professor, o que você enxerga aqui? Eu enxergo várias vantagens, né? Você pega um caminhão, você usa 24 meses, no máximo da utilização dele. No final, o que você fala? Não, eu não quero renovar. Você devolve o bem para a empresa, você faz o leasing de outro caminhão, você sempre vai ficar com uma frota 0 quilômetro aí, sempre. Então, uma das vantagens. Não, professor, eu quero ter o bem. Então você pode comprar esse bem pelo valor residual. Professor, não, eu quero renovar o contrato. Então são 3 opções e para concurso público você tem a obrigação de saber essas opções. No final você tem 3 opções. Ou você compra o bem, você renova o contrato, ou você vai devolver o bem à empresa de leasing. Legal? Pronto. Feito isso, é até bom que agora a gente vai lá para a FAQ e você vai ter um prévio conhecimento, o que vem a ser o leasing, já tem um prévio conhecimento. Então, professor, por que você sempre pega a FAQ? Cara, porque aqui é grande esclarecedora de dúvidas, né? Por exemplo, 2 dúvidas muito importantes que eu sempre recebo e-mails. Primeira dúvida, professor, incide OF sobre a operação de leasing?
Segunda dúvida, professor, pessoas físicas podem contratar leasing? Professor, e aí? As respostas estão aonde? Está aqui na FAQ. A gente vai responder essas duas perguntas, né? Então vamos lá. Primeira pergunta aqui. O que é uma operação de leasing? Aqui é o conceito oficial das operações de leasing. Leasing é um contrato denominado na legislação brasileira como arrendamento mercantil. As partes desse contrato são denominadas arrendador, que é a empresa de leasing, e arrendatário, que é você, no caso, quem vai utilizar o bem, conforme sejam, de um lado, um banco ou sociedade de arrendamento mercantil e de outro, o cliente. O objeto do contrato é a aquisição, por parte do arrendador, de bem escolhido pelo arrendatário para utilização. O arrendador é, portanto, o proprietário do bem, sendo que a posse e usufruto durante a vigência do contrato são do arrendatário. O contrato de arrendamento mercantil pode prever, ou não, a opção de compra pelo arrendatário do bem de propriedade do arrendador. Então está aqui para vocês aqui, né? Vamos colocar lá a transportadora. Eu vou de novo falar esse exemplo aqui para que vocês não tenham dúvida. É uma empresa de transporte lá, que transporta aí mudanças, né? Cargas aí no Brasil todo, né? O que acontece? Ela está precisando de caminhões. O caminhão vai ser o quê? Vai ser a atividade fim dessa empresa, não é isso? Então é o seguinte, o transporte dessa mercadoria é que vai produzir o quê? O lucro, o rendimento da empresa. E a empresa ela opta o quê? De fazer o quê? Uma operação de leasing. Então ela vai lá, ela vai escolher o melhor caminhão que vai atender às suas necessidades. A empresa vai fazer isso. Ela vai escolher lá um caminhão, tá? Que é o bem. Aí ela vai junto, o quê? Ela procura um banco ou uma sociedade de arrendamento mercantil que vai financiar, que vai fazer esse arrendamento para ela, vamos supor 24 meses. Então o que acontece? A empresa de leasing paga o fornecedor à vista, compra esse caminhão, o caminhão fica de propriedade da empresa do leasing, em contrapartida o cliente pode utilizar esse caminhão por determinado período, pagando, claro, aí, as parcelas mensais aí do contrato de leasing. Pronto. No final do contrato de leasing, pode ter a opção de compra, que nós já falamos, de renovar o contrato, ou finalmente ele pode o quê? Devolver o caminhão. Ou seja, uma prática aí bastante utilizada no mercado financeiro. Então, isso que vem a ser aí a operação de leasing. Professor, e aí? É a única operação no nosso mercado financeiro, no nosso sistema financeiro nacional, que tem essas características. Por isso que costuma ser cobrado muito em concurso público, né? Vamos lá, professor. O leasing é uma operação de financiamento? Professor, o que é arrendamento? Arrendamento vem o quê? Arrendamento vem o quê? De aluguéis, não é isso? É como como você pagasse um aluguel. Só que não é aluguel. Você vai arrendar esse por um período, né? Porque o arrendamento mercantil vai pressupor o quê? Que aquele bem vai produzir lucro para você, vai produzir receita, renda. Tá? E o aluguel você aluga para algo para o seu uso próprio, né? Então o leasing é uma operação de financiamento? Cara, olha só, operação de financiamento, meu filho. Na operação de financiamento, eu pergunto, o bem, olha só, pertence ao cliente ou o bem pertence ao banco? No financiamento, o bem pertence ao banco. No leasing, o bem pertence... Desculpa, gente. Desculpa. No financiamento, o bem... Tá? No financiamento, o bem pertence ao cliente. Professor, e no leasing? No leasing, o bem, que ora é objeto da operação financeira,
pertence ao banco ou à sociedade de arrendamento mercantil. Só que o cliente vai usufruir desse bem. Com essa explicação aí, tenho certeza aí que já ajudou a ligar várias peças na cabeça do aluno, até de outros conteúdos, né? A resposta à pergunta não podia ser outra resposta. Ele não é uma operação, né, de financiamento. Ó. O leasing é uma operação com características legais próprias, não se constituindo operação de financiamento. Tá? De financiamento, não constituindo. Nas operações de financiamento, o bem é de propriedade do mutuário, ou seja, o cliente, ainda que alienado já no ato da compra. Está aí, pergunta simples. Então, características especiais de leasing. Existe limitação do prazo de contrato de leasing? Claro que tem uma limitação do contrato de leasing, né? E onde que vai estar regulamentando isso é a resolução 2309. Lá diz isso, mas vamos ler o que fala na FAQ do Banco Central. Sim, claro que é um prazo de limitação do leasing, né? O prazo mínimo de arrendamento é de 2 anos para bens com vida útil de até 5 anos. Prestem atenção, isso aqui é potencial questão de prova e poucos alunos conseguem acertar essa questão. Ó, o prazo mínimo de arrendamento é de 2 anos para bens com vida útil, olha só, 24 meses, né? Para bens com vida útil de até 5 anos. E de 3 anos, que é 36 meses, para os demais casos, ou seja, mais de 5 anos. Então é o seguinte, se a vida útil do carro é de 5 anos, qual que é o prazo? 24 meses. Professor, eu comprei um navio. Esse navio, o prazo da vida útil é de 10 anos. Então, o prazo máximo para você fazer uma operação de leasing é de 36 meses. Então, está aqui para vocês aqui, 24 meses, 5 anos e 36 meses para o prazo de vida útil acima de 36 meses para prazo acima de 5 anos, ok? Ok? Cara, isso é potencial questão de prova, hein? O CESP, FCC, Sesgran Rio gosta disso, hein? E poucos alunos chegam nesses detalhes. E o concurso está ficando cada vez mais difícil. Por exemplo, para o veículo, o prazo mínimo é de 24 meses e para outros equipamentos imóveis, o prazo mínimo é de 36 meses. Desculpa, prazo mínimo, tá? Bem, né? Bens com vida útil superior a 5 anos. Existe também a modalidade de operação, denominada leasing operacional, em que o prazo mínimo é de 90 dias. Então, uma outra informação importante, nós vamos ver daqui a pouco, nós temos 2 modalidades. Nós temos o leasing financeiro e nós temos o leasing operacional. No leasing operacional, já está aqui na FAQ do Banco Central, que o prazo mínimo é de 90 dias, tá, ok? Prazo mínimo 90 dias. É possível quitar o leasing antes do prazo definido em contrato? E aí, vamos lá, vamos responder. Claro que sim, né? Caso a quitação seja realizada após os prazos mínimos previstos na legislação e na regulamentação, ou seja, lá no artigo 8º dessa resolução, inclusive essa resolução 2309, papo reto com vocês, é importante, os alunos aí têm que fazer uso dessa resolução, porque essa resolução detalha muitas coisas aí do leasing. O contrato não perde as características de arrendamento mercantil. Entretanto, caso realizada antes dos prazos mínimos estipulados, o contrato perde sua característica legal de arrendamento mercantil e a operação passa a ser classificada como compra e venda a prazo. Artigo 10 do citado regulamento. Neste caso, as partes devem arcar com as consequências legais e contratuais dessa descaracterização pode acarretar. Professor, não entendi nada. É o seguinte, por que, que as instituições querem fazer operações com leasing? Sabe por quê? Está aqui. Incide IOF no arrendamento mercantil? Não, não incide IOF.
tá? Não incide IOF, inclusive o seguinte, essas despesas com leasing, as empresas podem abater no imposto de renda, lá na apuração do LALUR, né, que o lucro, apuração do LALUR, né, lucro, da contabilidade. Então isso é uma grande vantagem. Então, como no Brasil sempre fica na defensiva, o legislador colocou regulamentações bem precisas, regulamentações bem precisas aqui, para quê? Para evitar que tanto as empresas de leasing quanto os clientes utilizem essa forma de operação financeira para fugir desses encargos. Então, essa aqui é uma coisa muito interessante. Então é o seguinte, vamos lá. Pessoa física pode contratar uma operação de leasing? Até pouco tempo atrás não podia, era somente somente pessoas jurídicas. A legislação só alterou e agora as pessoas físicas e as empresas podem contratar o leasing. Incide IOF no arrendamento mercantil? Olha aqui, esse aqui é um dos principais motivos dessa operação. Não incide IOF. Não, o IOF não incide nas operações de leasing. O imposto que será pago no contrato é o imposto sobre serviço, porque arrendamento mercantil é classificado como serviço. Ficam a cargo de quem as despesas adicionais? Vamos lá. As despesas tais como seguro, manutenção, registro de contrato, ISS e demais encargos que incidam sobre os bens arrendados são de responsabilidade do arrendatário. Arrendatário, quem que é? O cliente, é você. Ou do arrendador. Quem que é o arrendador? É a empresa de leasing. Dependendo do que for pactuado no contrato de arrendamento. Contudo, esse assunto não é de competência do Banco Central. Ou seja, professor, qual que vai ser o grande instrumento normatizador das relações do contrato de leasing, do leasing? É o contrato entre as partes. E o contrato entre as partes fazem o quê? Faz lei entre as partes. Nisso tudo, dá para a gente fazer um esquema aqui, né? Então, nós temos aqui as empresas produtoras de bens e nós temos as empresas que necessitam dos bens, não é isso? Então, as empresas querem vender os bens e outras empresas precisam desses bens da sua atividade operacional. Nesse meio termo, existem as empresas de leasing, né? Empresas de leasing. Então, esse cara aqui, ele vai produzir um bem, tá certo? Ele vai produzir um bem, ok? Esse cara aqui compra o bem e arrenda esse bem para a empresa, certo? Ó, e ele arrenda esse bem para a empresa. Assim que funciona aqui o contrato de leasing, né? Esse bem aqui é de propriedade de quem está utilizando o bem ou é da empresa de leasing? Potencial questão de prova. Quem que é da empresa de leasing. Principal característica é essa aí, né? Professor, cai bastante leasing? Cai bastante. Professor, eu não gosto desse assunto. Cara, pode ficar tranquilo aqui, que se você assistir 2 vezes essa aula e você cumprir as nossas orientações pedagógicas, papo sério com você, você vai ficar muito competitivo e não vai ter como ter nenhuma questão de prova que vai pegar você no concurso, né? Professor, e agora, professor? Agora chegou no momento da aula que nós vamos trabalhar as modalidades de leasing. Então nós temos o leasing financeiro e o leasing operacional. Professor, existe muita diferença entre um e outro? Não, não existe muita diferença. O que acontece? Acontece o seguinte, que o leasing financeiro, a grande diferença do leasing financeiro para o leasing operacional é o seguinte, que no leasing financeiro, normalmente, o arrendatário, o cliente, faz opção de compra do bem. Já no leasing operacional, claro que existe essa opção de compra, mas não é tão constante, ok? Então essas são as principais características, mas vamos ver em detalhes cada característica. A diferença entre o leasing financeiro e operacional está diretamente ligada às intenções da arrendatária, ou seja, do cliente, no momento de contratar a opção. Então tá aí, as intenções. Qual que é a intenção do cara? Chama-se opção de compra, tá? Então aqui, ó, macete para vocês, ó, opção de compra.
Modelo mental. Se a intenção do cara é comprar, ele deve escolher a opção financeiro. Caso não seja a intenção de cara de adquirir esse bem, ele é chamado de leasing operacional. Nesse caso aqui, uma empresa de tecnologia, por exemplo, utiliza muito o leasing operacional, né? Muito leasing, porque você pega aí 24 meses, né? O uso de computadores, 24 meses já estão ultrapassados, né? Então ela sempre vai estar constante renovação, né? Leasing financeiro é uma operação na qual a arrendatária tem a intenção de ficar com o bem ao término do contrato, exercendo a opção de compra pelo valor contratualmente estabelecido. Então está aqui para vocês uma das principais diferenças entre o leasing financeiro e o leasing operacional. Lembrando que no leasing operacional também há a opção do cara ficar com o bem, mas no financeiro aí ele exerce mais essa opção. A arrendadora, que é a empresa, receberá da arrendatária a totalidade dos valores investidos no contrato de conformidade como que foi estipulado. Ok, né? O risco, atenção, cara. Uma das coisas que se discute muito no contrato de leasing é o seguinte: de quem que é a responsabilidade da manutenção do equipamento? Vamos ver? O risco da obsolência e as despesas de manutenção, assistência técnica e serviços correlatos à operacionalidade do bem arrendado são de responsabilidade da arrendatária. A arrendatária é o cliente, é você. Veja bem, gente, já que o cara tem a intenção de ficar com o bem, nada melhor do que ele fazer o quê? Toda a manutenção. Então, no caso, como ele vai ficar com bem, ele é chamado de leasing financeiro. Tá certo? Então, isso aqui é importante, que isso aqui pode estar exatamente esse texto aqui na prova de vocês. Professor, e o tal do leasing operacional? Chegou a hora do sujeito. Professor, nós temos quantas modalidades? 2 modalidades. Leasing financeiro e leasing operacional. É a operação na qual a arrendatária, a princípio, não tem a intenção de adquirir o bem ao final do contrato. Ele faz o quê? Devolve o bem. Professor, quem que usa muito operacional? Empresas de tecnologia. O que acontece? Eles sempre querem ficar o quê? Com equipamentos novos, modernos, mais ágeis. Então ele faz o leasing operacional, recebe esse equipamento, paga por um tempo, depois ele devolve, faz outro, sempre está o quê? Com o seu parque tecnológico de primeira qualidade, primeira linha. Sim, após a utilização do bem pelo prazo estabelecido e cumpridas todas as suas obrigações, a arrendatária poderá, ao final do contrato, ter as seguintes opções. Olha só, devolver o bem à arrendadora, é o que mais acontece. Prorrogar o prazo do contrato ou exercer a opção de compra. Começou esse negócio. Né? Opção de compra do bem pelo seu valor de mercado de tal opção. Né? De tal opção, vamos lá. A manutenção, a assistência técnica e os serviços correlatos à operacionalidade do bem arrendado podem ser de responsabilidade da arrendadora, do cliente ou da arrendatária, conforme previsão contratual. Já no leasing financeiro, não existe isso. No leasing financeiro, a responsabilidade de quem? É do cliente, ou seja, da arrendatária, não é isso? Da arrendatária aqui, essa é a opção aí, ó, arrendatária aqui é a opção. Então aqui mais uma pergunta aqui, papo sério, se eu fosse examinador eu queria saber isso de você. Mas professor, você está batendo duro na gente. Cara, assim que funciona. Você não tem ideia como é que passa na cabeça do examinador, cara. O examinador passa tanta coisa, o cara fica vibrando, cara. O cara fica vibrando. Ele fica vibrando com essas coisas aí. Vamos lá, professor, vamos lá. Em ambas modalidades de leasing, financeiro ou operacional, elimina-se a necessidade de imobilizar recursos nos ativos, permitindo que tais recursos sejam canalizados para financiar o processo produtivo. Está aqui para vocês um dos principais argumentos das empresas que se utilizam do leasing é isso. Olha,
eu não vou desembolsar dinheiro para a compra de equipamentos, eu vou fazer um arrendamento mercantil. Tá certo? Tá aí para vocês aí. Professor, eu nunca pensei que eu ia estar sabendo sobre isso, professor. Professor, é verdadeiro falar que o leasing é um aluguel? E aí? Cara, a gente fala de aluguel como fosse um aluguel, não é isso? Depois, o aluguel, porque o aluguel é popularmente aí já bastante difundido, todo mundo conhece aluguel, por isso que o pessoal fala de aluguel, né? Mas não é aluguel, porque existe uma diferença entre aluguel e arrendamento mercantil muito grande. Primeira coisa, quando a gente fala de arrendamento mercantil, são todos aqueles bens, tá? Necessariamente, obrigatoriamente, que estão vinculados ao que? A produção de dinheiro, de lucro, né? De lucro, né? Vou pagar esse cara aqui, né? O aluguel é o uso do bem para o prazer próprio. E o arrendamento mercantil é o uso do bem com o objetivo de obter ganhos. Tá? Objetivo de obter ganhos. Questão de prova, vamos lá. Banco do Brasil, 2010, FCC. O arrendamento mercantil, leasing, é uma operação com características legais próprias. Como? A cessão de uso de um bem por determinado prazo, mediante condições contratadas entre arrendador e arrendatário. Olha aí. Cessão de uso de um bem. Então, o bem é de quem? É do cliente ou é do banco? O bem é de quem? É do banco. O que o banco faz? Uma cessão do uso desse bem por determinado prazo. Aí, mediante condições contratadas entre arrendador e arrendatário. E aí, cara? Claro que está correta. Tá claro, exatamente isso. Mas aí, professor, vamos ler mais sim. B. Prazo mínimo de arrendamento de 3 anos para os bens com vida útil até 5 anos. Professor, o cara pegou pesado, professor, sim. O cara trocou aqui, o erro está na palavra 3, não é 3. O que é? 2. Aí, tá? Professor, jamais eu tenho condições, professor, de acertar uma questão como essa. Viu como estudar é importante? C. Aquisição obrigatória do bem pelo arrendatário ao final do contrato. Não. Nem existe contrato de leasing que obriga o cara a ficar. Ele tem 3 opções. Ele pode comprar, exercer a opção de compra, ele pode renovar o leasing ou ele pode devolver o bem. Aí? D. Destinação exclusivamente à pessoa jurídica? Não. Pessoa física também pode contratar operações de leasing. E. Cobrança de imposto sobre operações financeiras IOF? Não. Uma das grandes vantagens do leasing é que o cara foge do famoso IOF, né, cara? Esse IOF cada vez aumenta mais essa alíquota, coitado do nosso povo, né? Brincadeira, né? Vamos lá. Então, a letra A, tá aí. Questão aí, fácil, que aluno do Lago Concurso tem todas as condições aí de acertar essa questão. Quero reforçar o seguinte, por que, professor, que o cara vai fazer o leasing, professor? Cara, porque ele tem vantagens. Então é importante saber as vantagens? Sim. Primeira vantagem, permite a renovação periódica de equipamentos atendendo às exigências de tecnologias e de mercado. Eu disse para vocês, uma empresa de tecnologia, computadores, servidores, não é isso? Vai lá 12, 13, 12 meses, 24 meses, e sempre está fazendo o quê? Essa atualização, né? Vamos lá. B. Evita problemas e dificuldades de imobilização, reduzindo o risco da empresa. O que é isso? Poxa, eu não vou ter que gastar o dinheiro do meu caixa imobilizando. Não é isso? O que é imobilizando? Investindo em equipamentos e máquinas. C. Permite maior flexibilidade na utilização dos recursos financeiros, deixando os mesmos disponíveis para outros usos. Né? D. Oferece benefícios fiscais, isenção do IOF é um deles, pela dedutibilidade integral das contraprestações do contrato no cálculo de provisão para o imposto de renda das pessoas jurídicas. Aqui, letra D, muito importante isso, né? O que acontece? Isso aqui significa dizer o seguinte, que o contrato de leasing, ele é admitido que ele é contabilizado como despesa.
E como despesa, o que acontece? Como é que funciona a cabeça das empresas, cara? Eu vou bater real para vocês, né? Que eu tive, na minha vida profissional, eu tive, assim, uma felicidade muito grande de trabalhar em empresas, grandes empresas, né? E para o governo, né? E o seguinte, cara, para ter uma real para vocês, tá? Isso aqui é um papo sério, né? Com vocês. Cara, a cabeça do empresário é o seguinte: o cara quer enfiar todas as despesas que ele pode colocar na empresa. Tudo que ele puder colocar, ele coloca, cara. Você sabe por quê? Quanto mais despesa, menor o lucro. Menor o lucro, menos tal de imposto ele paga. Isso é vantagem? Claro que é vantagem, né? Claro que é vantagem. Então o leasing possibilita que ele deduza essa despesa no imposto de renda, além de ter o incentivo. Então, por isso que o leasing ele é muito utilizado, né? Importante. A partir de 94, com a resolução tal, então, antes de 1994, somente as sociedades de arrendamento mercantil poderiam fazer leasing. Após 94, o Conselho Monetário Nacional autorizou também que os bancos múltiplos pudessem operar com a carteira de leasing de arrendamento mercantil, e todos os bancos múltiplos que conheço com carteira comercial possuem essa carteira aí de leasing, né? Que é uma grande operação. Né? Professor, aí, vamos aqui. Arrendamento mercantil. São supervisionadas pelo Banco Central do Brasil, resolução 2309, tem a obrigação de ler essa resolução. A ideia do leasing é o seguinte: o lucro de uma atividade pode ser proveniente do uso de um equipamento e não de sua propriedade. Exemplo, a transportadora. Professora, qual que é o patrimônio da empresa? Os caminhões. Não é isso, cara. Qual que é o objetivo do cara? Transportar. Então, o caminhão, ele é o meio, né? Em vez de esse caminhão ser de propriedade da empresa, não precisa ser de propriedade da empresa. Pode ser da propriedade do banco, né? Qual que é o problema? Ele não está o quê? Ele está transportando. Tá? Ele está tendo a ideia, né? Isso aqui também vencer paixões, né? Está aqui para vocês, finalizando nossa aula. Resolução 2309. Por favor, resolução importante. Aqui tem detalhes importantes que disciplina e consolida as normas relativas a operações de arrendamento mercantil. Exercício. Olha como cai esse assunto. BASA CESP 2010. A principal atividade das empresas de fomento mercantil, factoring, é atuar provendo operações de arrendamento mercantil, leasing, diretamente a seus clientes. E aí? Errada a questão, cara. Por quê? Arrendamento mercantil, as factories faz atividade de comércio, não é isso? Fomento mercantil é atuar provendo operações, não. Arrendamento mercantil é somente quem? As empresas de arrendamento mercantil que pode atuar. Então a questão está absolutamente errada aqui. O examinador fez uma questão para confundir os nossos alunos. Professor, fomento mercantil é um tipo de sociedade que não tem nada a ver com a sociedade de arrendamento mercantil. Só o nome, fomento mercantil. O outro é arrendamento mercantil. Olha só, você tem sociedade de arrendamento mercantil e sociedade de fomento mercantil. Todas elas começam como sociedade e terminam como mercantil. Isso gera na cabeça o quê? Confusão das pessoas. Só que o aluno tem que estar sempre, sintonizado. Factory. Vamos aproveitar e fazer uma ajuda à memória. Adiantar um pouquinho o conteúdo. É uma operação de fomento comercial. Portanto, não sujeita à regulamentação do Banco Central. A gente vai falar isso mais para frente, né? Banco do Brasil, FCC 2011. Nas operações de arrendamento mercantil do tipo leasing, operacional de um bem. Ele quer saber o quê? Você sabe que existe tipo leasing operacional. E existe o tipo leasing financeiro. Vamos para as alternativas. Há sempre um valor residual garantido? Nem sempre. O que é o valor residual? O valor residual é quando se compara o valor do bem, o valor do bem e o valor de mercado com aquilo que foi. E a diferença entre os dois é o que? Valor residual. A eventual compra do arrendatário costuma
ser pelo valor de mercado? O arrendatário tem assegurado a sua propriedade legal e contábil? Não. É uma opção. Há incidência do IOF sobre há incidência de IOF nas operações financeiras? Este deve ser novo? Não, tá. Existe leasing aí de quê? Existe leasing aí de produtos usados. Bom, vamos lá. Vamos analisar novamente aqui. Vamos eliminar as questões e depois a gente vai explicar por que da questão em detalhes, né? Aqui comigo. Primeiro, há sempre um valor residual garantido? Não, né? C. O arrendatário tem assegurado sua propriedade legal e contábil? Não, o arrendatário é o cliente, não tem assegurado. Ele tem assegurado o uso durante um determinado período. A. Há incidência de IOF? Não, não há. Esse pode ser usado? Sim, pode ser. Este deve ser novo? Não, pode ser usado. Então, a D, a C e a D e a E estão erradas. Então, logo ele é o quê? É a letra B, né? Só que é o seguinte, eu tenho que explicar para você. A eventual compra pelo arrendatário costuma ser pelo valor de mercado. Ok. Comigo aqui. Vamos supor, né, que você tem aqui um carro, que você fez um leasing dele. Tá, você fez esse leasing do carro no valor de 80 mil. Tá? Então, esse aqui é o valor do leasing. 24 meses. Ok? Então, esse aqui é o valor do leasing. Em 24 meses, preste atenção aqui, esse carro está custando. Professor, não vamos usar carro não. Porque carro sempre desvaloriza, né? Vamos dar outro exemplo aqui, uma máquina. Ok? Vamos supor que essa máquina, no final do contrato, essa máquina no final do contrato, ela custe R$85 mil. Ou seja, isso aqui é o valor de mercado. Pronto. Então o que acontece? Você tem um leasing que é 80 mil, você fez um leasing de 80 mil, no final ela valia 85 mil. Então você tem um valor o quê? O valor de mercado. Então esses 5 mil aqui vai ser a diferença que o cara, se quiser ter essa máquina, vai ter que desembolsar, nesse caso aqui. Legal? Então aqui, a eventual compra do arrendatário costuma ser pelo valor de mercado. Tá? Valor de mercado. Quanto está efetivamente custando esse bem no final do contrato. Então isso aqui, nunca se esqueça disso, né? Você tem o valor da operação e depois você tem aí o valor do contrato. Legal? Tem mais uma aqui. Caixa Econômica Sensgranrio 2012. As sociedades de arrendamento mercantil são constituídas sob a forma de sociedade anônima, devendo constar obrigatoriamente em sua denominação social a expressão arrendamento mercantil. Uma das operações típicas realizadas por essas sociedades é o quê? Venda de ações, câmbio internacional, underwrite, factory? Não, é a letra A. A de amor aí, né? Então aí a alternativa correta é a letra A. Pronto, tá aí. Professor, que aula, hein? Poxa, super aula, hein? Gente, isso aí é assim que funciona, tá certo? Muita tranquilidade e que você vai conseguir chegar lá. Vamos lá, Padre Melo, né? Fábio de Melo. Não deixes para fazer depois, se pode fazer agora. Um sorriso custa muito pouco e ilumina a alma. Não permita que o sol se ponha sobre a tua ira. Não há mágoa que no coração mereça ser trazida.
Não há mágoa que no coração mereça ser trazida. Ou seja, o coração sempre tem que ter coisas boas, né? Meus amigos, minhas amigas, um forte abraço, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.